Pessoal, eu resolvi gravar mais um vídeo falando de um assunto interessante. O mundo que a gente vive hoje tem muitos problemas, né? Guerra, fome, doenças, crime, desigualdade social, poluição, desmatamento. E quando as pessoas se deparam com esses problemas, né? Algumas se perguntam por que existem tantos problemas. Algumas acreditam que Deus governa o mundo e que se Ele é governante do mundo, nós não deveríamos passar por tantos problemas, né? Mas será que é verdade essa afirmação de que Deus governa o mundo? Será que é Deus que governa o mundo que vivemos? Então eu gostaria de considerar alguns versículos aqui para esclarecer esse assunto. Será que é Deus que está governando o mundo em que vivemos? Então, se você tem uma Bíblia em casa, eu estou com a minha Bíblia aqui, você pega a sua tradução da Bíblia, leia os textos na sua Bíblia, tá bom? Tire tempo para meditar e ore a Deus pedindo discernimento para poder entender os textos que eu vou ler. Então, será que é Deus, o Criador, legislador do universo, que está governando o mundo em que vivemos? Então abra sua Bíblia aí no livro de 1 João. 1 João, capítulo 5 e o versículo 19. 1 João 5, 19. Olha o que diz que é interessante. Sabemos que nos originamos de Deus, ou seja, foi Deus que nos criou. Mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Então o texto é muito claro. Ele diz que o mundo em que nós vivemos está no poder do maligno. Quem é esse maligno aqui? Então esse maligno aqui se trata do inimigo de Deus, Satanás, o diabo. A Bíblia diz que o mundo inteiro está no poder de Satanás e diabo, o inimigo de Deus. Então é por isso que a gente vê tanta guerra, doença, crime, desigualdade, poluição, desmatamento, né? Se você ligar a sua televisão hoje, se você acessar a internet, você vai ver aí notícias da guerra entre Ucrânia e Rússia, da guerra entre o Irã e Israel. Então essas guerras, a fome, as doenças, a desigualdade, a imoralidade sexual, né? Tudo isso é uma prova de que Deus não está governando. Porque se Deus estivesse governando o mundo, não teria pessoas passando fome, não teria doenças, não teria morte, tá bom? Então vamos considerar mais um versículo para ter certeza disso? Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Se eu precisar parar o vídeo aqui é porque chegou algum cliente aqui na loja, tá? Tem hora que eu aproveito os momentos que eu tô mais tranquilo aqui para ler a Bíblia. Então aqui no livro de Lucas, vocês vão abrir no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Em Lucas, capítulo 4, e o versículo 6, diz assim, ó: Então o diabo lhe disse: Eu lhe darei toda essa autoridade, bem como a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. Então, o diabo disse que os reinos e a autoridade foram entregues a ele. Que reinos são esses? Os reinos do mundo, né? Então, é como se Deus tivesse liberado a autoridade e os reinos do mundo para que o diabo governasse. Ué, mas então Deus deu ao diabo o direito de governar sobre a terra? Sim, ele deu. Justamente por isso que a gente vê guerra, fome, doença, crime, terremoto, né? Se fosse Deus que estivesse governando sobre a terra, não haveria esses problemas. Mas existe um motivo. Passando um helicóptero aqui.
Existe um motivo e uma razão para Deus ter entregue ao diabo os reinos e autoridade sobre a terra. Aí depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, tá bom? Agora vamos ler o Evangelho de João, capítulo 12 e o versículo 31. João, capítulo 12 e o versículo é o 31. Aqui em João 12, 31 diz: agora este mundo está sendo julgado. Jesus dizendo: agora será expulso o governante desse mundo. Então Jesus chamou o diabo de governante deste mundo. Se o próprio Jesus disse que o diabo é o governante do mundo em que vivemos, em quem você deve acreditar? No seu pastor, no padre ou no que Jesus disse? Jesus disse que o diabo é o governante deste mundo. Então, quando você pega um jornal, hoje em dia o povo quase não compra jornal, né? Jornal é do povo mais antigo. Hoje em dia o povo vê notícia na internet, na TV. Então, quando você vê na internet, na TV ou no jornal, notícia de estupro, morte, doença, crime, desigualdade, poluição, desmatamento, corrupção na política, imoralidade sexual, homossexualismo, criança sendo morta, abusada, mulheres sofrendo feminicídio, todos esses problemas que existem no mundo só existem porque o diabo está governando o mundo em que vivemos. Por isso existe tanta corrupção, tanta desigualdade. Agora eu pergunto, se fosse Jesus e o pai dele, Jeová, Javé e o Derrevavirê, seja lá como é que você chama, se fosse Jeová Deus e Jesus Cristo que estivessem governando sobre a terra, será que ia ter tanto problema, tanta morte, tanta desigualdade? É claro que não. É claro que não. A Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia diz que o poder de Deus é ilimitado. Se o Deus é amor e o poder dele é ilimitado, ele acabaria com os problemas da humanidade num piscar de olhos. Mas infelizmente, atualmente, quem governa o mundo não é Deus, mas quem governa o mundo é o inimigo de Deus, o diabo, junto com os demônios, que foram expulsos do céu junto com o diabo. Para encerrar esse assunto, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 8 ao 10. Olha que interessante. A seguir, o diabo o levou quem? Jesus, a uma montanha extraordinariamente alta. Ele mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: eu lhes darei tudo isso se você se prostrar e me fizer um ato de adoração. Jesus lhe disse em resposta: vá embora, Satanás, pois está escrito: adore a Jeová seu Deus e preste serviço sagrado apenas a ele. O diabo deixou, então vieram anjos e começaram a servi-lo. Olha que interessante. O diabo ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Tem como eu oferecer para alguém uma coisa que não é minha? Tem aqui perto de mim uma maquininha de cartão. Eu posso oferecer ela para alguém se ela não for minha? Não faz sentido. O diabo só ofereceu os reinos do mundo porque ele tem domínio sobre os reinos do mundo. Se ele não tivesse domínio, a resposta de Jesus seria outra. Ué, como é que você está me oferecendo uma coisa que não é sua? Você não pode me oferecer uma coisa que é minha e do meu pai. Mas Jesus não disse isso. Jesus não contestou quando o diabo ofereceu a ele os reinos do mundo e a glória deles. Se Jesus não contestou, isso significa que realmente o diabo está governando o mundo. Quando a gente fala governando o mundo, eu não quero dizer aqui que o diabo governa as plantas, os animais, os rios ou o próprio planeta Terra. Mas ele governa o sistema político, o sistema comercial e o sistema religioso. Essas três engrenagens que faz o mundo ser o que a gente vê hoje aí na TV, no jornal, né? Ou na internet. Então fica claro, gente, que o diabo, o inimigo de Deus, está governando sobre a terra, mas por um curto período de tempo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.